Abram as portas, meu povo, e vem pra rua. Chegou São Pedro, a cidade está em festa. Em cortejo nós te convidamos, vamos juntos comemorar. Tragam lenha que a sua fogueira vamos levantar. Olá, crianças! Hoje nós vamos conhecer o último santo do mês de junho, né? São Pedro. E aí, vocês estão gostando das histórias dos santos de junho? Lembram que o primeiro santo foi Santo Antônio? E o segundo foi São João. E hoje nós vamos conhecer o terceiro santo, São Pedro. Descobrimos que cada um deles tem o seu jeito de ser, tem o seu jeito de nos ensinar, e nós aprendemos muito com eles, não foi, crianças? São nossos amigos, nossos protetores, são muito bonzinhos e que estão sempre pedindo a Deus por nós, né? Nos ajudando a conseguir grandes graças nessa vida. Como disse, hoje nós vamos conhecer São Pedro. Seu nome de batismo era Simão. Ele nasceu numa cidade chamada Betsaida. É uma cidade lá na Galileia. Essa cidade fica também no país de Jesus. Mais tarde, ele se tornou um dos discípulos de Jesus, junto com seu irmão André. Como eles eram pescadores, os dois estavam pescando, quando, de repente, Simão joga sua rede ao mar. Jesus ia passando nesse momento e disse para ele: Simão, me segue, que eu farei de você um pescador de homens. Viu que legal, crianças? Simão, então, aceitou o pedido de Jesus. Simão era casado e morava numa cidade chamada Cafarnaum. É uma cidade também lá na Galileia e da terra de Jesus. Como é que nós sabemos disso? Sabe, crianças? Nós conhecemos a sua sogra. Quem nos conta sobre a sogra de Simão é São Lucas, no capítulo 4. Um dia, Jesus chegou à casa de Simão e sua sogra estava deitada, se sentindo muito mal, com muita febre. Então Jesus chegou perto dela e bondosamente a curou. Todos ficaram felizes, agradecidos e aliviados por ela ter ficado bem. Diz São Lucas que ela rapidamente se levantou depois que Jesus a curou e foi ajudar a servir a todos. São Pedro, gente, que era Simão, lembram? Agora ele já é São Pedro. Era um homem alegre, entusiasmado, gostava de ajudar as pessoas. Mais à frente nós vamos saber por que ele se tornou Pedro. Mas a partir daí era chamado de Pedro. Mas também, como todos nós, às vezes São Pedro tinha suas dúvidas, tinha seus medos. Quem é que não tem medo? Às vezes, não é, crianças? São Pedro também. Embora muitas vezes ele desanimasse com facilidade, em outras situações, ele era muito forte, cheio de fé em Jesus e também amava muito a Jesus. Lembram, crianças, quando nós contamos em outra história que Jesus o salvou da prisão enviando um anjo? Lembram? Foi lá naquela história dos anjos. São Pedro ficou muito feliz e agradecido a Jesus por estar novamente fora da prisão. Lembram também, crianças, que falamos dele fazendo uma pregação para milhares de pessoas? Lembram que dia? Era dia de Pentecostes. E esse dia foi muito importante na vida de São Pedro. Em outro momento, Jesus vinha caminhando sobre as águas. Meu Deus, isso é impossível, não é, crianças? Alguém caminhar sobre as águas? Mas Jesus fez isso diante de todos que estavam no barco. Quando São Pedro
viu Jesus andando sobre as águas, pensou que não era ele, porque era de noite e estava muito escuro. Então ele pensou: será que é Jesus mesmo? Aí ele gritou: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir aí a teu encontro sobre as águas. Sabe o que Jesus disse, crianças? Vem, Pedro! Olha, crianças, que coisa extraordinária! Sabe o que São Pedro fez? Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E, crianças, isso era em alto mar. E o que aconteceu? De repente, ele ficou com medo e começou a afundar. E Pedro, cheio de medo de morrer, disse: Senhor, Senhor, me salva! E Jesus segurou a sua mão e o salvou. Então, crianças, sempre que ficamos com algum medo, podemos também pedir a Jesus para nos salvar. Que ele vem rapidinho nos salvar, viu, crianças? Diz também que São Pedro foi o primeiro discípulo a reconhecer que Jesus era o enviado de Deus para salvar todos nós. Sabe como é que ele descobriu isso, crianças? Um dia, estavam todos reunidos em volta de Jesus. E Jesus perguntou para eles: amigos, quem o povo diz que eu sou? E vocês? São Pedro levantou-se e falou bem alto e bem forte para que todos ouvissem: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossa, criança! Todos eles pensavam isso, mas tinham receio de dizer em alta voz. Assim, Jesus, vendo a coragem de São Pedro, disse a ele: Pedro, a partir de hoje, você vai cuidar dos meus seguidores e meus discípulos. Você será o líder deles. Você será o pastor de todo o meu rebanho. E foi nesse momento, crianças, que Jesus também falou algo importante sobre Pedro. Pedro, vou te dar as chaves do reino dos céus. Viu que legal, crianças? Foi a partir daí que ele se tornou Pedro, não mais Simão ou Simão Pedro, como a gente queira chamar. É por isso que as imagens de São Pedro geralmente aparecem ele segurando uma chave, pois ele recebeu a chave do reino do céu pelo próprio Jesus. É por isso também, crianças, que a igreja considera São Pedro o primeiro papa da igreja, pois esse cargo foi instituído ou iniciado por São Pedro a mando de Jesus. Diz a tradição que ele foi o papa que mais tempo guiou o povo de Deus, o povo cristão, durante 37 anos. Muito tempo, né, crianças? Vocês sabem quem é o nosso papa hoje? Isso mesmo. Ele se chama Francisco, Papa Francisco. Ele é o sucessor de São Pedro. É ele que nos ajuda, que nos ensina a seguir fielmente a Jesus. Vocês sabem, crianças, o que significa a palavra Papa? Não. Significa papai. Olha que lindo, né? O Papa Francisco é chamado assim porque ele continua sendo o pai de todos os discípulos de Jesus, nós. O Papa mora na Itália, lá em Roma. Lá existe uma linda basílica chamada Basílica de São Pedro. É linda demais, crianças. Eu já fui lá. Sabe, crianças, depois que Jesus foi para o céu, São Pedro se tornou o líder da igreja, o primeiro papa, como já dissemos, né? Ele fez muitas curas e milagres em nome de Jesus. Um dia, ele estava passando na porta do templo de Deus, lá em Jerusalém.
E lá estava sentado um homem doente pedindo esmola. Então ele pediu uma esmola para São Pedro. Sabe o que São Pedro fez? Diz São Lucas, lá em Atos 3, que São Pedro disse para aquele pobre homem: olha aqui, amigo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E sabe o que aconteceu, crianças? Aquele homem que era doente desde a sua infância ficou curado e saiu feliz da vida louvando a Deus. Não é lindo, crianças? É bom lembrar também que nesse dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro, além dos festejos juninos, né, que já estão no fim, com fogueira, guloseimas, doces, a igreja celebra juntos São Pedro com São Paulo. Esse santo, criança, São Paulo, também teve uma vida muito linda e muito dedicada totalmente à catequese e à evangelização que veio de Jesus. Um dia eu contarei para vocês a história de São Paulo, viu? Mas isso é para um outro dia, para uma outra vez. Aproveitem o último dia de festas do mês de junho, que é o dia de São Pedro, e até o próximo mês, se Deus quiser, quando conheceremos novas histórias e novas narrativas sobre a Bíblia, sobre a tradição da igreja. Até lá, crianças! Viva São Pedro! Chega pra cá que tem corpo de roda pra gente dançar. Vem coroar sua linda bandeira, vamos hastear. Pescador vai buscar seu tesouro, a chave de ouro no fundo do mar. Abram as